Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Marco Leison. Então, esse mês foi estabelecido pela Secretaria de Educação que a gente vai fazer uma revisão dos nossos assuntos que já foram estudados. Então, o assunto que a gente vai começar fazendo essa revisão é o assunto sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós já estudamos, então nós vamos apenas revisar aquilo que vocês já tiveram em aulas anteriores. Então vamos lá, tirar as dúvidas, se por acaso for ficado, atenção, qualquer coisa a gente está à disposição depois para tirar as dúvidas pessoalmente. Então é o seguinte, a gente estudou que ao final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha principalmente, ela saiu como uma grande perdedora, considerada como uma grande vilã. A Alemanha foi imposta uma série de restrições pelo chamado Tratado de Versalhes. Série de imposições por ter começado a guerra e foi considerada a grande perdedora. Só que essas imposições acabaram ajudando, por exemplo, para que o Hitler acabasse incentivando um ódio contra os outros países, após ele assumir o poder. Vocês também já estudaram que durante esse processo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os regimes totalitários vão ganhar força, principalmente com Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Então, a Segunda Guerra Mundial, alguns até mesmo consideram como uma continuação da Primeira, uma grande guerra que teria acontecido. Entre os fatores que vão estar relacionados ao início dessa guerra. Antes da guerra começar, 3 países, que é Japão, Itália e Alemanha, eles vão iniciar uma política de expansão, expandir seus territórios. Cada um tinha os seus objetivos, por acharem melhor do que os outros, nacionalismo e tudo mais. No caso da Alemanha também estava relacionado à teoria do espaço vital, que eles eram melhores do que os outros. Então, o Japão vai invadir a Manchúria, vai invadir a China, a Itália vai invadir a Etiópia. E a Alemanha, principalmente, baseada nessa teoria do espaço vital, ela vai começar uma série de avanços para concretizar essa ideia. Ao final da Primeira Guerra Mundial, foi criada uma instituição que era chamada de Liga das Nações, que seria responsável por manter a paz e evitar uma nova guerra. Só que quando esses países começaram a política de expansão, essa Liga das Nações, que seria responsável por impedir que isso acontecesse, na verdade não fez nada. Então a gente vai começar pela questão do expansionismo da Alemanha. A Alemanha, por exemplo, o Hitler, ele começa a sua ideia de expansão, primeiramente, invadindo uma região conhecida como Renânia. Ela ficava na fronteira entre a França e a Alemanha, e era uma região que não poderia ter um exército. O Hitler vai lá e invade essa região. A França, naquele momento, ela preferiu não fazer nada, ela manteve uma política de apaziguamento, de paz, assim como a Inglaterra fez. Até porque a França acreditava que se por acaso viesse a ter uma nova guerra, ela seria bem semelhante à Primeira Guerra Mundial, que foi aquela guerra de trincheiras que a gente acabou estudando. Então eles mandaram fazer uma grande trincheira, como mostra aqui nesse mapa, separando as duas regiões, da França e da Alemanha. Essa grande trincheira era chamada de linha Maginot. Então eles achavam que estavam protegidos. O Hitler cada vez mais foi expandindo seu território. Ele invadiu uma outra região, que foi a região da Áustria. Na Áustria, o Hitler conseguiu tomar o país sem disparar um tiro. Ele juntou todo mundo porque ele dizia que a população austríaca era da mesma raça que a alemã, era uma população ariana. Então ele fez essa anexação que ficou conhecida como Anschluss. Depois, o Hitler continuou sua política de expansão. Cada vez que ele ia invadindo uma região, a Liga das Nações não fazia nada. Cada vez mais ele ia ganhando mais força. Aí ele passou a defender que uma região conhecida como Sudetos, que é essa aqui que está meio amarronzada, pertencente à Tchecoslováquia, também deveria pertencer à Alemanha, porque ele dizia que lá nessa região morava uma população que era basicamente alemã. A Liga das Nações se reuniu, fez uma conferência chamada Conferência de Munique, e disse que o Hitler poderia invadir essa região lá dos Sudetos. O Hitler aproveitou, já que teve a permissão, eles não pediram a permissão, não pediram nenhuma informação sobre a Tchecoslováquia, e eles deixaram o Hitler invadir desde que ele não fizesse mais nada. Na época,
o primeiro-ministro da Inglaterra dizia que seria a manutenção da paz. Ele levou um documento, apresentou para a imprensa, dizendo que eles teriam conseguido essa manutenção da paz, deixando o Hitler invadir a região dos Sudetos. O Hitler, na verdade, aproveitou e tomou foi tudo de uma vez. Não só os Sudetos, tomou toda a Tchecoslováquia. A Liga das Nações, mais uma vez, não fez nada, passou sua mão na cabeça do Hitler. Aproveitando essa política de expansão, os países como Inglaterra e França, eles acreditavam que o Hitler, na verdade, na época, não era o grande perigo. O grande perigo seria o socialismo, que era da União Soviética. Então, eles estavam mais preocupados em combater a União Soviética, evitar que as ideias soviéticas se espalhassem, do que o próprio Hitler. Só que, em meio a tudo isso, o Hitler foi lá, chamou o Stalin, que era o presidente da União Soviética, e os dois assinaram um acordo de não agressão. Além desse acordo de não agressão, que eles não iriam brigar, eles também assinaram um acordo dividindo a região da Polônia. Os dois iriam invadir a Polônia, cada um ficaria com a parte. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia, cumprindo o acordo que eles tinham feito com a União Soviética. E é esse fato da invasão da Polônia que vai acabar dando início à Segunda Guerra Mundial. Porque a Inglaterra vai declarar guerra em proteção à Polônia e a Segunda Guerra Mundial ela vai ter início. Essa Segunda Guerra Mundial ela vai ser bem diferente do que a gente estudou lá na Primeira Guerra. Na primeira foi uma guerra bem parada, todo mundo escondido dentro das suas trincheiras. Já a Segunda Guerra Mundial ela foi caracterizada principalmente por uma nova estratégia de guerra que os alemães utilizaram, que era uma estratégia de guerra conhecida como Blitzkrieg, guerra relâmpago. Ela era caracterizada por ataques rápidos, utilizando tanques, a marinha, primeiro a aviação ia lá e atacava, bombardeava, depois os tanques de guerra iam lá, continuavam a fazer o ataque e por fim a tropa a pé, a infantaria fazia todo o papel de acabar com aquilo. Rapidamente essa guerra se desenvolveu, então em poucos meses a Alemanha já tinha conseguido dominar praticamente toda a Europa. Aqui nessa foto está o Hitler desfilando na capital da França, que era uma das potências mais fortes da época. Ele desfilando lá em frente à Torre Eiffel, pouco tempo depois da invasão. Então os países não estavam preparados para essa nova estratégia de guerra. O Hitler cada vez mais foi ganhando força. Em meio a tudo isso, o Hitler, vendo que já tinha dominado praticamente toda a Europa, ele vai atacar aquela grande potência que tinha sobrado como grande inimigo, que era a Inglaterra. Só que para atacar a Inglaterra tinha um grande problema para o Hitler, porque a estratégia de guerra dele era aviões, tanques e a infantaria, as pessoas a pé. Só que a Inglaterra faz parte de uma ilha, a ilha da Grã-Bretanha. Então a estratégia dele não dava certo. A Blitzkrieg não dava para ser imposta, então ele adotou uma política de bombardeio, mandar aviões bombardear, atacar o território da Inglaterra. Só que a Inglaterra tinha uma boa quantidade de aviões que conseguiram bater de frente com a aviação da Alemanha. Então, durante vários e vários meses, eles ficaram nesse ataque e contra-ataque. Até que o Hitler percebeu que não dava para invadir totalmente a Inglaterra. Ele vai mudar a estratégia. Ele decide que vai atacar o outro lado do continente, que era a União Soviética, o país que ele tinha feito o acordo de não agressão, que não iria brigar, mas ele decide quebrar esse acordo. Então esse talvez tenha sido o grande erro do Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, que fez com que ele perdesse a guerra. Ele deixa de atacar a Inglaterra e vai atacar o outro lado da guerra, atacando a União Soviética, em 1941. Ele vai colocar para esse ataque os melhores equipamentos, melhores armas, uma grande quantidade de soldados, 3 milhões de soldados aproximadamente, para atacar a União Soviética. Na verdade, no início foi um grande massacre. As tropas alemãs elas conseguiram invadir, tomar um grande território rapidamente. Os soviéticos, vendo que não tinham muito o que fazer, eles adotaram uma velha prática que eles já tinham costume, tinham adotado desde lá da guerra contra Napoleão, que é a tática da terra arrasada. Sair, se retirar, e ao mesmo tempo que vai se retirando, destruindo tudo que pudesse ser útil para o adversário usar.
fábrica, hospital, plantação, comida. Eles acabavam com tudo para quando essas tropas inimigas chegassem, não tivesse proteção, não tivesse comida, não tivesse nada. E aí, lá na União Soviética, foi travada uma das piores batalhas da guerra, quando o inverno chega, que é o grande soldado, vamos dizer assim, que a União Soviética tem, o general Inverno. A situação começa a mudar, e aí vai ser travada a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, que foi a chamada Batalha de Stalingrado. Foi uma disputa sanguinária, muito cruel, que lá durou entre os anos de 42 e 43, onde morreram milhares de pessoas nessa batalha. Disputavam-se palmo a palmo cada pedaço das cidades que iriam ser atacadas. Então foi a grande batalha da Segunda Guerra, e acabou modificando toda a história da guerra, porque até então a Alemanha ela nunca tinha perdido uma batalha. Toda vez que eles iam brigar, iam para um combate, eles ganhavam. Então acabou se criando um mito de que eles eram invencíveis, eles não podiam ser derrotados. E aí, quando eles perdem a batalha de Stalingrado, quebra esse mito. Os soldados, quando eles iam lutar contra a Alemanha, os caras já iam de cabeça baixa. Nós vamos morrer. Os caras nunca perderam nada, vamos lá só para morrer. E aí, quando a batalha é perdida pela Alemanha, o outro lado se incha, vê que eles podem fazer alguma coisa, podem realmente ganhar. Então, a partir desse momento, a guerra tem uma grande virada. A Alemanha, que até então só atacava, passou a ser atacada. Os soviéticos vão começar a contra-atacar e vão recuperar país a país, um por um, até chegar ao território da Alemanha. E aí a Alemanha vai passar agora a uma situação de defensiva, de ataque para defesa. Então a gente vai formar o que ficou conhecido como as frentes de batalha da guerra. A primeira, que foi da União Soviética. A segunda, a gente tem o ataque lá do Japão, melhor dizendo, o ataque americano lá no Oriente. E a gente tem os outros ataques também na Europa. Dois grandes fatos são considerados como modificadores da história da guerra. O primeiro foi essa questão da União Soviética entrar na guerra. E o segundo grande fato foi quando os Estados Unidos entram na guerra. Os Estados Unidos, no início, eles vendiam material bélico para os países, iam apenas ganhando dinheiro, só que eles começaram a rivalizar com o Japão na questão imperialista, sobre a influência sobre a Ásia. E aí os japoneses, diante dessa situação, eles decidem atacar os Estados Unidos. E o ataque que eles fazem é um ataque surpresa, porque os americanos não estavam esperando, porque eles atacam a principal base naval, onde estavam os equipamentos, os melhores barcos de guerra dos Estados Unidos. Só que ele ficava no meio do Oceano Pacífico, na ilha do Havaí, lá em Pearl Harbor. Eles nunca imaginavam que poderiam ser atacados. Era uma região muito afastada de tudo, que para a época os aviões não tinham combustível para ir e voltar, então eles achavam que não dava para ser atacado por causa disso. Só que os japoneses fizeram um ataque com o pensamento de apenas ir. Eles iam para atacar e não pensavam se poderiam voltar. Então a tática utilizada por eles ficou conhecida como a tática dos kamikazes. Os pilotos de avião, eles iam para morrer. Se possível, jogar o avião e explodir e matar o maior número de pessoas. Então aqui a gente tem algumas fotos desse ataque. O aviãozinho aqui, ó, soltando a bomba, e depois ele mesmo vai se jogar em cima dos navios. Foi uma grande destruição. Nesse ataque morreram mais de 2.000 americanos, só que o pior de tudo, além das mortes para os Estados Unidos, é que eles acabaram com a frota naval dos Estados Unidos na época. Eles afundaram uma grande quantidade de barcos de guerra, impedindo com que os Estados Unidos reagissem. Então eles tiveram que refazer toda a frota, só que fizeram rapidamente, para poder lutar. A gente tem outro ataque aqui, kamikaze, os caras atirando, tentando derrubar o avião para evitar que ele chegasse até o navio. Isso fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra. Só que quando os Estados Unidos entram na guerra, aí a situação muda, porque eles levam junto a força militar, grande quantidade de armas, e também a força econômica, muito dinheiro para financiar a guerra. Então a história da guerra começa a ser modificada. Lá na Europa,
situação alemã começa também a piorar quando as tropas aliadas conseguem derrotar os alemães no norte da África. No norte da África, eles conseguem prender um grande exército alemão e dessa região eles organizam o ataque que seria feito à Itália para recuperar o território italiano, que era governado lá pelo Mussolini. Durante esse ataque à Itália, é que, por exemplo, a gente vai ter a participação do Brasil na guerra. O Brasil vai participar da guerra reagindo, porque os alemães afundaram alguns navios brasileiros. O Getúlio Vargas não teve opção, acabou declarando guerra à Alemanha, e ele vai enviar cerca de 25 mil soldados brasileiros para lutar, principalmente na Itália. Eles ajudavam os americanos na proteção da retaguarda, e eles tiveram algumas importantes batalhas nessa região lá da Itália. Durante a invasão do território italiano, Mussolini acabou sendo preso. Ele foi tirado do poder, só que depois ele acabou sendo libertado. Colegas dele conseguiram recuperar e libertá-lo. Só que ele veio a ser preso novamente algum tempo depois, e no dia 28 de abril de 1945 ele acabou sendo morto. Mussolini foi capturado na fronteira da Itália, e aí ele foi executado, assim como as pessoas que estavam junto com ele. Pegaram ele, levaram ele para a praça pública, e lá fizeram a exposição do seu corpo, onde as pessoas poderiam pegar, bater. Muitas pessoas cuspiram no rosto dele, ele é esse aqui que está nessa imagem. E isso correu o mundo, chegou inclusive até o Hitler, no finalzinho da guerra já, e teve consequências lá na questão do Hitler. Antes do finalzinho da guerra, a gente teve um outro fato importante, que foi o chamado Dia D, a invasão da Normandia. Esse é considerado o maior preparação de guerra da história, o maior desembarque. Milhares de soldados desembarcaram em uma região de uma praia francesa, lá no dia 6 de junho de 1944, e de lá partiram para libertar a França. Então esse foi um grande, importante momento da guerra. Milhares e milhares de soldados aliados conseguiram desembarcar e de lá partiram para libertar a França e posteriormente saíram para atacar a Alemanha. A partir da Normandia, os anglo-americanos, ingleses e americanos partiram para libertar Paris e de lá tomar Berlim. Hitler, quando percebeu que não tinha mais o que fazer, ele disse que tinha que lutar até a morte. Ele acreditava até o final que poderia ganhar. Então ele ordenou que velhos, crianças, todo mundo tinha que lutar, não poderia se render. Ele acreditava que de uma hora para outra ia aparecer algum salvador e ele poderia ganhar essa guerra. Só que a situação foi piorando, até que os soviéticos foram os primeiros soldados inimigos da Alemanha a conseguir entrar na Alemanha, conseguir entrar em Berlim, chegando até chegar próximo de Hitler. Ele estava escondido em um esconderijo subterrâneo e ele acabou se matando, se suicidando. Acredita-se que ele tomou uma pílula de cianureto, um veneno, e também tem atirado na cabeça. O corpo provavelmente foi queimado. Ninguém sabe o que realmente aconteceu com esse corpo do Hitler. Ou se acharam, não foi divulgado até mesmo para não criar uma quantidade de seguidores, pessoas que vão visitar lá essa região. Pouco tempo depois da morte do Hitler, a guerra na Alemanha acaba. A guerra na Europa chega ao fim no dia 8 de maio de 1945. Só que a guerra oficialmente ela não acabou no mundo todo. Ainda tinha o Japão. Os Estados Unidos continuaram brigando contra os japoneses e até que eles decidiram utilizar uma arma poderosa que eles estavam desenvolvendo, que eram as bombas atômicas, com pretexto lá de apressar a rendição, mas principalmente para demonstrar força para a União Soviética, eles lançaram a bomba atômica. 2 bombas foram lançadas, Hiroshima e Nagasaki, matando cada uma cerca de 80 mil pessoas instantaneamente. O poder dessa bomba ela é gigante. O calor que ela gera, por exemplo, é aproximadamente o calor do Sol. Se ela explode próximo de alguma coisa, ali vai virar só poeira, só cinzas. As pessoas que estavam muito perto do local da explosão desapareceram praticamente, virou apenas cinza. Então foi uma destruição enorme. Além da questão da explosão da bomba, ela tem um outro problema que é a radiação. As células do corpo
começa a se desmanchar, a pessoa vai morrer por causa da radiação, envenenada por essa radiação. Então até hoje o Japão sofre essas consequências. Milhares de pessoas morreram depois de câncer causado pela radiação. Então aí a gente tem a explosão, a cidade, as pessoas que tiveram contato depois provavelmente morreram do câncer pela alta quantidade de radiação. Aqui a foto da cidade antes e depois. Aqui tem uma foto curiosa que é a questão das sombras. Na época foram encontradas algumas imagens que mostravam apenas as sombras das pessoas. As pessoas teriam desaparecido com a explosão e no local ficou apenas a imagem das sombras. Na verdade não é a sombra, é a radiação que ficou naquele local onde estava a sombra. Então, algumas imagens ficaram caracterizadas dessa forma. Até hoje essa bomba atômica é a arma mais potente, só que hoje em dia ela é muito mais poderosa do que ela foi na época. Aqui a gente tem os dados dos países que mais perderam pessoas, mais morreu foi a União Soviética. E aí um outro triste fato dessa guerra foi o que ficou conhecido como Holocausto. Depois da guerra, os ganhadores pegaram alguns líderes nazistas, prenderam e fizeram um julgamento para condenar pelos crimes que cometeram. Antes do final da guerra já havia uma suspeita do que poderia estar acontecendo com alguns prisioneiros. Só que quando realmente a guerra acabou, aí que foi descoberto o que o Hitler fazia com os judeus. Judeus e alguns outros grupos, mas principalmente os judeus. O episódio que ficou conhecido como Holocausto. Aqui a gente tem a entrada do principal campo de concentração da Alemanha, que era o de Auschwitz, que ficava na Polônia. Em cima aqui está escrito Trabalho Libertará, só que na verdade eles eram locais apenas para matar, extermínio. Nesses locais, o Hitler levava as pessoas para acabar com a raça judia. Ele dizia que os judeus eram os grandes culpados por tudo de ruim que acontecia à Alemanha. Então ele defendia a exterminação desse povo. Então ele criou uma forma de solução final, matar as pessoas. Primeiro era com tiro, passava o dia todo matando a base de tiro, explosão, gás, botava as pessoas trancadas dentro de uma sala e jogava o gás da descarga dos carros, só que demorava muito a matar. Até que com o passar do tempo ele foi construindo câmaras de gás cada vez mais sofisticadas e descobriu um veneno que era chamado de zinco B, que ele matava em 5 minutos. Era um cristal que se transformava em gás, em 5 minutos a pessoa morria. Era colocar todo mundo dentro de uma sala, 1000 pessoas por vez, 5 minutos morria, tirava, queimava. Nesses locais de campos de concentração, além do extermínio, eles colocavam as pessoas para trabalhar para algumas empresas alemãs, trabalhar como escravos, já que não recebiam nada. O Hitler também utilizou os campos de concentração para fazer experimentos médicos. Tinha um Dr. Morte lá que eles utilizavam sérios experimentos para fazer congelamento, arrancar membros e botar em outras pessoas, questão de transfusão de sangue, utilização de gêmeos. Ele queria saber se os gêmeos sentiam a mesma coisa que o outro, ele maltratava um e via a reação que o outro ia ter. Nesse processo, milhões de pessoas acabaram morrendo. Cerca de 6 milhões de judeus morreram durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Algumas pessoas conseguiram sobreviver. Aqui a gente tem a imagem de algumas que foram encontradas após o fim da guerra e após a descoberta dessas câmaras de gás, desses campos de concentração. Antes da guerra acabar, quando viam que estavam para ser capturados, eles acabavam destruindo as câmaras de gás e os crematórios para acabar as evidências, não deixar nenhuma pista do que estava acontecendo. Eram grandes locais para exterminar as pessoas, para matar. As pessoas praticamente não comiam, então a gente vê a situação de penúria que infelizmente cada um ficava, mas é uma situação que a gente tem que ter noção para ver a capacidade de quanto o ser humano é ruim. Isso foi idealizado pelo Hitler, uma única pessoa. A gente tem que estudar para que a gente não possa deixar que isso novamente aconteça. Um grande mal como esse possa acontecer. Então a gente tem que ter consciência que nós, seres humanos, já fomos capazes de fazer isso. E aí, para isso também a história vai servir, para a gente ter essa noção. Então, a nossa aula de hoje era só para relembrar rapidamente essa questão da Segunda Guerra Mundial.
a gente já tinha estudado anteriormente. Foi só uma espécie de revisão rapidinho. O assunto ele é muito extenso, então a gente tentou fazer os pontos principais da forma mais rápida possível. Se tiver ficado alguma dúvida para vocês, eu estou sempre à disposição de vocês, só entrar em contato. Se cuidem. Espero que esteja tudo bem com vocês nesse momento de dificuldade. Tchau, tchau, até mais.